Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, te agradeço pelo teu amor nas nossas vidas, te agradeço, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu de presente, cheio de misericórdias novas, para nós vivermos esse dia muito melhor que o dia de ontem. Então, Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos na Tua presença. Espírito Santo, a minha vida é Sua e essa live também. Me ajude a ser útil na vida dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, Natália. Obrigada pela presença. Tatiane, Osvaldo, Luzimar, muito obrigada pela presença de vocês. Alan Rocha, Neuza, Mari, Milene, João Paulo, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Diego, Jantus, é isso, Sheik, Henrique, Anderson, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês hoje. Abra o coração de vocês e deixa o Espírito Santo falar com vocês. Maria Leite, Paulo Martins, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Sintam-se à vontade. Eu queria perguntar, você já teve alguma vez um lapso de fé? Lapso de memória é fácil da gente entender o que é, né? Que a gente esquece assim rapidinho, dá assim um branco. E na sua fé, você já teve algum lapso na sua fé? Eu quero conversar hoje sobre isso. Espero abençoar a sua vida. Para você que está com a Bíblia aí, quiser acompanhar, hoje eu vou começar com Hebreus 11, de 32 a 34. Diz assim: quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Às vezes, mesmo tendo uma nuvem de testemunhas aqui na Palavra de Deus, que a gente vê tantas coisas, tantos livramentos, né? E é tão bonito a gente ler aqui em Hebreus 11:34, fala assim: da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retiradas exércitos estrangeiros. Nós temos um exército de estrangeiros na nossa mente, que são os nossos sentimentos, que nos enganam o tempo todo. O tempo todo lançam sobre nós pensamentos, dúvidas. E hoje eu venho desafiar você a duvidar das suas dúvidas. Coloque em dúvida as suas dúvidas, mas não duvide. Não duvide do amor de Deus por você. Além da nuvem de testemunhos que nós temos aqui em Hebreus relatado, você tem inúmeros livramentos para relatar, para confessar, que te trouxe até esse momento. Mas só que às vezes as nossas dúvidas, o nosso lapso de fé, ele vem para nos derrubar, para tirar a nossa saúde, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, né? Então não existe nada mais corrupto do que o nosso coração. E vem roubar o quê? Vida dos nossos dias. Eu queria começar contando para vocês, eu sempre falo, para quem me conhece aqui na internet há mais tempo, já ouviu eu dizer que eu e a minha família já passamos por 6 lutos em 5 anos seguidos. Não, foi 5 anos, né? 5 lutos em 6 anos seguidos. E foi bem difícil para nós. Mas para mim, em particular, o luto pior que eu enfrentei, o luto mais difícil que eu enfrentei, foi o luto da minha mãe. Só que antes de chegar nesses lutos, eu preciso contar para vocês o primeiro luto que eu tive. Eu ia completar 2 anos, faltava um mês para eu completar 2 anos de idade, minha mãe faleceu. A minha mãe biológica faleceu. E por causa desse fato, durante um bom tempo da minha vida, eu me considerava fracassada, me considerava uma pessoa perdedora. Sempre que acontecia algo ruim na minha vida, me vinha essa frase: mas você nasceu para perder mesmo.
Inclusive, você nasceu perdendo. Você nasceu perdendo. Você nem tinha 2 anos ainda, sua mãe morreu, sua mãe biológica. Você é uma fracassada, você é uma perdedora. Então eu cresci me sentindo assim, sempre menor que os outros, sempre com a estima muito baixa, né? Mas eu tive um presente. Até os 4 anos eu não tinha lugar fixo para morar. Eu não sei, eu tô com 50 anos agora. Quem é da minha faixa etária sabe que na nossa época de criança, as famílias tinham muitos filhos. Os meus tios tinham muitos filhos, sempre todos tinham muitos filhos, 5, 6 filhos, 7. Tinha gente que tinha 11, 12 filhos. Hoje está mais resumido em 2, no máximo 3. Ou 1, no máximo 2. Então éramos muito pobres e tínhamos famílias muito grandes. Mas quando eu fiz até 4 anos, eu ficava na casa de um, na casa de outro. E quando a minha mãe faleceu, nós éramos 5 irmãos. E nenhum dos nossos familiares tinha condição de assumir os 5 juntos. Então nós crescemos espalhados. E aos 4 anos, a minha tia me pegou para cuidar. E foi muito bom, porque ela me amparou, cuidou de mim. Ela já tinha 6 filhos, mas esses 6 me abraçaram como irmã, cuidaram de mim, me amam muito. Então acabou que eu tinha uma família muito grande. Eu tive uma família biológica, que eu tenho 4 irmãos, tinha 4 irmãos. A que me cuidou, a que eu sou adotiva, né, que são 6. E depois meu pai casou, teve mais 2 filhos incríveis, que são meus irmãos também. Sempre quando eu ia falar, quantos irmãos você tem? Eu tenho 11. O povo, 11, minha família... Eu sempre tinha muita história para contar. E sabe, quando você está no lugar de vítima, é incrível como parece que tudo é contra você. Sempre a gente tem uma história para contar. Nada na minha vida era assim, simples. Eu sempre tinha uma história triste para contar. E as pessoas tinham muita pena de mim. Eu cresci dessa forma, né? Não posso negar que a família que me acolheu, a minha tia, eu passei a chamá-la de mãe, meu tio de pai, e fui assim, tratada com muito amor, mas sempre naquela condição, por dentro, eu me sentia vítima de toda uma história, vítima de toda uma situação. E aos 6 anos de idade, eu entendi assim, claramente que Jesus veio, morreu, ressuscitou para salvar a minha vida, para me dar vida. Então, bem cedo, eu já tive uma caminhada, entendi a minha caminhada de fé. Só que a caminhada de fé é um processo, né? A gente a gente aprende, vai aprendendo e vai assim, caindo, levantando. Não é uma vida perfeita. Mas eu sempre me coloquei como uma perdedora, como alguém perdedora, alguém fracassado. E sempre me vinha acusações, olha, você já nasceu perdendo. Então sempre quando alguém vinha conversar comigo, se alguém viesse contar para mim algo triste da vida delas, eu falava, tira o violino do bolso que a minha é mais triste. E na verdade, com o tempo eu vim aprendendo que ninguém sofre mais que ninguém. O sofrimento, ele é natural de todas as pessoas. Hoje, o meu tema é sobre luto. E não se engane achando que porque você ainda não perdeu ninguém da sua família, que você ainda não passou pelo luto. Se você teve alguma perda de relacionamento, marido, divórcio, filhos que te deixou, tudo isso é um luto. Porque o luto, ele rouba, é algo que vem tirar de você sonhos, projetos, expectativas que você tinha com uma pessoa. E aquilo nunca mais vai poder ser realizado. E a gente desmorona, né? E agora, voltando aos lutos que eu quero dizer que eu tive, eu me senti meio que Jó, né? Claro que Jó foram os filhos. Mal acontecia de um filho morrer, vinha a notícia que o outro tinha morrido. E aí, a questão desses lutos que eu e minha família passamos, parecia que não tinha um ano que a gente poderia respirar. A gente, quando levantava a cabeça para respirar, vinha uma outra morte e nos afundava, nos sufocava, né?
E cada pessoa reage de uma forma diferente com o luto, né? Eu fico assim, trazendo à memória as coisas boas. Eu não gosto de ficar vendo fotografia, eu não gosto de ficar vendo vídeo, porque é como se fosse facadas aqui dentro, se eu ficar olhando, se eu ficar vendo. Já eu tenho uma irmã que ela ama ficar vendo fotos, ela olha as fotos, ela publica, isso traz para ela cura, traz paz. Cada pessoa reage de uma forma. Mas a minha reação com a morte da minha mãe não foi muito boa. Porque a morte da minha mãe me fez duvidar da minha fé. Duvidar. O que aconteceu na morte da minha mãe que me machucou tanto? Porque a minha mãe biológica deixou para mim um legado de fé. E ela era missionária, falava de Jesus nos hospitais. Então, deixou para mim esse legado de fé. A mãe que me criou, ela me deixou um legado de oração muito forte. Minha mãe era uma Dorcas. Ela intercedia pela vida dos outros e costurava na maquininha dela lá roupa para os pobres. Lá em casa era conhecido como Hotel dos Pobres. Toda pessoa que pensava em doar roupa, doava para minha mãe, porque ela ia, ela consertava, ela adaptava. Às vezes tinha que apertar, alargar. Então minha mãe era uma Dorcas. E eu não aceitei o porquê que a minha mãe sofreu tanto para morrer. Foi muito sofrimento. Não sei se minha irmã sabe melhor que eu, minha irmã mais velha, que acompanhou mais de perto, foi a que ficou mais dias com a minha mãe na UTI. Eu fiquei 10 dias com a minha mãe na UTI, pra mim foi assim, eu morri 10 dias, porque doía muito, dói muito você ver a pessoa que você ama desaparecendo na sua frente, diminuindo de tamanho na sua frente, por causa da dor, por causa do sofrimento. E quem tem parentes na UTI e já viu de perto essa situação, é como se fosse um ferro quente, sabe? Atravessando o peito, queimando tudo. É muito doloroso você ver quem você ama morrer aos poucos, na sua frente. E minha irmã foi rocha, foi a que ficou mais tempo, mas a minha mãe ficou quase 80 dias na UTI. E eu ficava, Senhor, a minha mãe teve uma vida dedicada a Ti, por que tantos dias de sofrimento? Aquilo me causou um sofrimento muito grande. E aí eu cheguei num ponto de falar assim, Senhor, leva, minha mãe está sofrendo demais. E quando a minha mãe faleceu, aí veio o desespero na minha vida. Porque eu falei, para que eu fui orar para Deus levar? Aí me doeu ter orado para Deus levar minha mãe. Eu quero dizer para você uma coisa. Jesus veio morrer na cruz do Calvário para levantar todo o peso do nosso coração. Nós não conseguimos carregar o peso da culpa. Não conseguimos. A minha mãe sempre falava, a minha mãe que me criou, ela falava assim, minha filha, quando uma pessoa que a gente ama morre, a gente só lembra do que não fez. Se algum dia eu morrer, você não fica lembrando das coisas que você não fez, porque você fez muita coisa. Você fez o que você conseguiu e isso veio confortar meu coração. Você não consegue ser uma pessoa perfeita para a pessoa que você perdeu de morte. A gente só consegue fazer o que a gente consegue fazer. Então não carregue culpas, não carregue esse luto por tanto tempo. Mas eu achava que eu nunca ia sair daquele lugar, eu pensava que eu nunca ia superar a morte da minha mãe. E me doía tanto quando as pessoas falavam assim, Fernanda, sua mãe era uma mulher de fé, ela está nos braços de Jesus, eu sabia disso. Mas a dor da saudade, a dor da perda, ela é muito forte. A gente sabe que a pessoa está ali. Então eu comecei a duvidar que eu ia conseguir sair daquele lugar. E hoje eu venho trazer a minha história para você, para dizer, olha, você não pode duvidar que você vai sair dessa estação que você está vivendo. Não duvide que você vai superar isso que você está passando. Às vezes você fala assim, nossa, Fernanda, mas eu não perdi ninguém, mas eu tenho esse sentimento. Eu sinto exatamente isso que você está falando. E eu fico culpada de sentir isso, porque eu tenho Jesus na minha vida, eu creio em Deus, por que eu sinto dessa forma? Então, duvide das suas dúvidas,
Mas não duvide de que Deus está com a mão estendida para te arrancar deste lugar, para tirar você deste lugar. Faça como Davi, lá no Salmo 42:11, fala assim, converse com a sua alma e duvide das suas dúvidas. Converse assim com a sua alma, assim, exatamente como Davi fez assim, ó. Por que você está assim tão triste? Salmo 42:11. Ó minha alma, por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha no Senhor a sua esperança, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe, nós precisamos pregar as verdades de Deus para nós mesmos. Você precisa pregar a boa nova do Evangelho para si mesmo quando você estiver no lugar de muita dor. Duvide das suas dúvidas e comece a pregar a palavra, a confessar, a jogar as palavras de Deus nas suas dores, a declarar as verdades de Deus para suas dores, para sua estação de inverno difícil. Você vai sair deste lugar. Sabe, as nossas declarações de derrota, as nossas declarações de dor, as nossas disputas de quem conta mais desgraça, elas nos jogam no lugar vazio, infértil, que não tem vida, frio. E eu quero desafiar você a colocar toda a sua expectativa em Deus e nas palavras de Deus, porque a palavra dele não vai voltar vazia. A sua palavra, as suas declarações vai jogar você num vazio de dor, num lugar frio, onde você vai implorar para alguém fazer alguma mágica para te arrancar daquele lugar. E sabe, você vai continuar vazio, você vai continuar com a sua dor, porque as suas palavras não têm poder de produzir vida em si mesmo. Apenas a palavra de Deus pode gerar vida para você. Apenas a palavra de Deus, ela não volta vazia. As suas palavras são vazias, mas a palavra de Deus jamais vai voltar vazia. Se você mergulhar na palavra de Deus e começar a declarar verdades para si mesmo. A Bíblia diz lá em Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará as obras que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O propósito para o qual existe a Bíblia, existe a palavra de Deus, é para gerar vida no caos. É para cuidar das suas estruturas que foram abaladas. É fazer você ser renovado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Eu li aqui, ó, lá em Hebreus 11, 32, que foi o texto que eu trouxe aqui logo no começo. Hebreus 11, 32, eu vou ler novamente para terminar essa live, para trazer esperança para o seu coração, que diz assim: quantos mais exemplos você vai querer? Nádia, Sandra, Adriana, quantos mais exemplos você vai querer? Aí o escritor de Hebreus diz assim: infelizmente eu não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas e fecharam boca de leões. Extinguiram a violência do fogo e foram libertos do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças e tornaram-se poderosos nas batalhas e puderam retirar os exércitos estrangeiros. Sabe, a maior batalha que você enfrenta está dentro de você mesmo, está na sua cabeça. E você vai destruir todos esses exércitos por meio da fé. Aí você fala: Fernanda, mas você não terminou de contar. Como que você saiu do luto da sua mãe? Quando eu comecei a duvidar das minhas dúvidas e comecei a pregar para mim, a falar a boa nova do Evangelho para mim mesma. E um dia cheguei Por isso que eu falo para vocês, eu sempre falo para vocês, gente, vai na igreja.
Escolhe uma celebração, um culto para você ir, porque lá tem uma bênção do Senhor ordenada para você. Salmo 133:3, eu acho que diz assim: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena uma bênção para você. Então, assim, eu passei muitos dias chorando, eu passei muitos dias sozinha, isolada. Foram 3 meses muito difíceis, foram 3 meses. Claro que o luto tem gente que dura anos, dura 2 anos, né? E talvez eu sou meio exagerada para falar. Quando eu falei que foi difícil, talvez você tenha pensado que meu luto durou mais de 8 anos. Não, foram 3 meses. Um dia eu chegando na minha igreja, o time de adoração estava cantando uma música que dizia: Santo, Santo, Santo. Essas palavrinhas, somente essas palavrinhas, tiraram o exército que estava perturbando a minha cabeça. Estava enganando o meu coração. E eu comecei a cantar junto com o time de adoração: Santo, Santo, Santo. Acho que foi a única vez que eu chorei tanto dentro da igreja. E eu sou do time de adoração, então os ministros que estavam lá me viram, que eu estava em pé assim, eles me conhecem e ficaram assim meio desesperados de ver o tanto que eu estava chorando. Aí foram conversar comigo depois. Mas eu recebi cura do céu naquele momento, apenas de perceber o tanto que Deus é santo, 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 santo. E a soberania que Ele tem de permitir que as pessoas entrem na sua vida e saem. Permitir que a minha mãe fizesse parte da minha vida durante alguns anos, mas depois a levasse. Isso é a soberania dele. É sempre para gerar vida e mais vida e mais vida. Sabe? E é isso que eu quero trazer para a sua vida hoje. Deus quer tirar você dessa estação. Não fique neste lugar duvidando das coisas. Creia, acredite que o Deus que te criou te ama. Infelizmente, Deus não pode evitar que o sofrimento venha até você e até a mim. Mas Ele nos dá força para fazer da fraqueza força. E nós derrubarmos as muralhas aqui, ó, que nós temos aqui na nossa mente, que impede a gente de ter uma vida abundante aqui na terra. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário para derramar vida abundante sobre mim e sobre você. Você não dá conta de carregar essa dor sozinho. Você precisa de ajuda. Você não consegue carregar essa culpa. Todas essas dores, todas essas culpas que tem dentro do seu coração e te sufoca. Principalmente o luto, que hoje o Espírito Santo de Deus falou para mim que alguém aqui precisava ouvir essa palavra do luto. E eu vim aqui expor a minha vida para você, para dizer: vai passar, você vai conseguir. Não duvide que você vai sair dessa estação. Vai passar. Não compare o seu luto, sua perda. Luto de qualquer coisa, de perda de projeto, perda de alguém muito querido. Deus não criou você para morar no lugar dessa dor. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando você não aceita que Ele morreu para te dar a vida em abundância e fica nesse lugar de vítima tão dolorido, é pesado, você não vai conseguir levar. Entrega para Jesus. Não diminua o valor da cruz. A cruz tem um poder de ressuscitar mortos. A cruz tem o poder de salvar vidas. E você está incluído nessas vidas que Jesus veio buscar, veio salvar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu espero em Jesus que você tenha sido abençoado com essa palavra, tá bom? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco cada irmão na tua presença. O Senhor conhece a dor de cada um. O Senhor sabe qual é o luto que cada um tem que enfrentar aqui, eu não conheço. Mas ajude-nos a transformar essa fraqueza em força. Destrua todas as muralhas que as nossas dúvidas construíram e nos impedem de enxergar a tua mão, nos salvando, nos livrando, fazendo separação de nós contigo. Ajude-nos, Senhor, a ficar livre deste pecado que nos assedia todos os dias para nos colocar no lugar de escravidão. Perdoe, Senhor, o nosso pecado de estar duvidando, Senhor,
de que o Senhor é poderoso o suficiente para nos tirar deste lugar. Obrigado porque o Senhor fez mais esse dia para nós. Nos deu a sua misericórdia para conseguirmos respirar e fazer muito melhor do que fizemos ontem. Em nome de Jesus, agora eu coloco cada irmão aqui, cada um de vocês na presença de Deus. Na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado, seja curada agora da sua dor física, se você está com alguma dor física, ou no seu coração, na sua alma. Você tem sentido acorrentado por sentimentos, por emoções de abandono, de exclusão, de luto, de abusos. O Espírito Santo tem poder suficiente para te arrancar deste lugar. Então abra seu coração e seja curado agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem aqui comigo até agora, todos os dias, vocês são maravilhosos. É uma honra ver o nominho de vocês aí. Obrigada, gente, de coração. Eu não consegui ler aqui os comentários, porque senão eu perco a linha de raciocínio e não consegui. Mas assim, eu agradeço até o feedback de vocês aí nos comentários. Que Deus abençoe o dia de vocês. Se você gostou dessa live, curta, comente e compartilhe. E se você acha que alguém vai servir, vai ajudar alguém, marca o @ nos comentários ou envia essa live para alguém que vai ficar salva no Instagram, tá bom? E se você ainda não me segue, qualquer rede social, Fernanda Matos 72, são 2 T's, tá? Fernanda Matos. Palavras curam. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.